Eu, porém, perseverei e segui ao Senhor. Ainda que você, meu irmão, minha irmã, a tua família não quer servir ao Senhor, você persevera em seguir ao Senhor. Ainda que te olhe e fale, você não consegue mais nada, parou para você, continua perseverando em seguir o Senhor. Caleb está dizendo, olha, eles foram medrosos, eles foram desobedientes a Deus. Eu, porém, perseverei em seguir. Para levantar nossas mãos, sair de casa, andar e chegar até aqui. Então Deus é glorificado em todas as áreas, porque Ele nos concedeu saúde, nos concedeu alegria para estar aqui, nos concedeu, aleluia, o louvor e a gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito. Glória a Deus. Josué capítulo 14, versículo 6. Vamos ler a palavra do Senhor. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefone, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou em Cades Barneia a espiar a terra que eu lhe trouxe, e eu lhe trouxe resposta como sentia o meu coração. Agora o versículo 10. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje eu sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então? Tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Amém, meus irmãos? Nós lemos aqui então o livro de Josué. Aqui Caleb está contando uma experiência a Josué, mas esse contexto está lá em Números capítulo 13. Esse contexto onde agora ele já está avançado em idade, como diz ali a palavra de Deus. Mas eu quero mostrar aos irmãos, falar aos irmãos o contexto, para que nós venhamos entender, como diz, bem entendido, e depois poder glorificar ao nome do Senhor. Os irmãos sabem que lá em Números capítulo 13, Deus está falando para Moisés: Moisés, envia 12 homens para espiar a terra. Mas vamos voltar um pouco antes. Meus irmãos percebem que quando o povo saiu do Egito, o povo do deserto, eles foram o povo que mais viram milagres, que mais viram a evidência do poder de Deus, que mais viram Deus operar grandes milagres. Eles entendiam e viam o Deus Todo-Poderoso. Foi eles que viram quando eles saíram do deserto. Estava na sua frente o Mar Vermelho, nos seus dois lados, direito e esquerdo, montanha, e atrás os exércitos de Faraó. E eles falaram bem assim: Moisés, clame a Deus para nos salvar. Aí Moisés clama a Deus, e o Deus fala o quê? Manda o povo marchar. Ele fala agora: toque as suas mãos e o seu cajado, e o mar vai se abrir. O mar se abriu e o povo passou. Olha o milagre, olha a evidência do poder de Deus. E depois, as águas estavam amargas, eles queriam tomar água, não dava para tomar. Moisés lhe joga ali um graveto, um pedaço de pau na água, e a água torna-se doce. Mais uma evidência do poder de Deus. O povo está com fome no deserto. Deus envia maná. Todo dia ele caía de manhã cedo. O povo ia e recolhia o que conseguia comer e era alimentado. Mas um milagre. O povo pediu carne. Deus enviou carne. À tarde Deus enviava as aves. Eles pegavam tanto conseguia comer e levavam para casa. E depois, esse é o milagre mais poderoso que eles podiam contemplar. O que era? Eles acabaram de sair do Egito, não sabia lutar, não sabia como guerrear. Aí Moisés sobe lá no monte, sobe Moisés, Arão, e sobe um homem chamado Nur.
Quando Moisés está com os braços estendidos, Israel prevalecia na batalha. Não sabiam lutar, nem pegar espada sabiam, mas quando Moisés levantava o seu braço, o povo vencia. Mas como eles abaixavam o braço, o povo perdia. Mas então eles têm uma ideia: Moisés senta na pedra, Arão pega um braço, Nur pega outro, fica com o braço estendido, porque a vitória é certa. Deus deu a vitória a eles. Olha só os sinais que eles estão vendo, os sinais da evidência do poder de Deus na vida deles. Agora, eles estão quase caminhando para terminar, mas por causa do pecado, eles continuam a andar pelo deserto. Mas Deus envia, fala para Moisés: Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Moisés, envia homens para espiar a terra, porque eu vou dar essa terra a vocês. Eles tinham que acreditar na palavra de Deus: olha, eu vou dar a vocês essa terra. Então Moisés ali escolhe 12 homens, e desses 12 homens, quem aparece lá? Caleb. E o outro? Josué. Aí Moisés envia e fala: olha, subi por aqui para a banda do sul das montanhas, e vede que a terra e o povo que nele habita, se é forte, se é fraco, se é pouco, se é muito, e qual a terra que habita, se é boa ou se é má, quais são as cidades em que habita, se há fortaleza ou não. Também vai lá se a terra é boa, se a terra tem fruto, vão lá e espiem a terra. Deus falou: olha, eu vou dar a vocês aquela terra. Eles tinham que acreditar nisso, mas eles vão espiar a terra. E engraçado que eles chegam lá e começam a ver gigantes na terra, começam a observar as cidades, e eles ficam com medo. Eles chegam em Jericó, vê aquelas muralhas tão fortes, e falam: não, aqui não vamos conseguir entrar. Chega no lugar, ele vê 1, 2 e 3 homens, gigante, alto. Ah, não vamos conseguir enfrentar esses homens não. Eles estavam esquecendo a palavra de Deus: olha, eu vou dar a terra a vocês, a terra que eu prometi aos vossos pais. Eles estão vendo a terra, e no meio deles está também Josué e Caleb. Eu disse aos irmãos que esse povo no deserto foram os que mais viram e contemplaram os milagres de Deus no deserto. Josué e Caleb estavam no meio. Aí eles voltam, depois de espiar a terra. Eles estão voltando com o fruto da terra. Eles estão voltando para trazer notícia a Moisés. Perceba que eles chegam e falam bem assim: olha, se reúna todo o povo, que os espias voltaram, e eles vão falar para nós como que é a terra, se é a terra mesmo, a terra que manda leite e mel. Eles se reúnem para conversar e para falar. E olha só, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra sim, que nos enviaste, e verdadeiramente manda leite e mel. Esse é o seu fruto. Aí começa a tristeza, começa o medo. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades fortes é muito grande, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pelo ribeiro do Jordão. Eles estão contando a experiência a todo aquele povo. Não podemos ir lá não. A terra é boa, a terra manda leite e mel. Olha o seu fruto, um cacho de uva grande, que era necessário levar 2 homens para levar esse cacho de uva. Então olha o tamanho do fruto nessa terra. Mas eles falam: não, lá tem gigante, os seus muros são fortificados, os seus exércitos são poderosos, nós não podemos entrar lá. Mas tem Caleb. Ele diz bem assim no versículo 30. Ele está escutando, Caleb está escutando, o povo fica com medo, o povo fica atemorizado por causa de tudo que eles viram. E diante de Moisés, Caleb faz bem assim: aquietai-vos vocês, parem de falar. Olha, eu vou dizer uma coisa: subamos animosamente e possuamos em herança
porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb e Josué. Eles ouviram Deus falar: eu vou dar essa terra a vocês. Vocês receberão essa herança que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó. Vocês entrarão na terra. Mas o povo ficou com medo, atemorizado. Mas Caleb disse: subamos feliz, subamos alegre, porque Deus vai dar essa terra em nossas mãos. Nós vamos conquistar essa terra. Mas como era só dois, o povo começou a falar de volta. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores. É terra que consome seus moradores. E todo o povo que vimos em meio são homens de grande estatura. Olha o medo de volta entrando no coração deles. Também vimos ali gigantes, descendentes de gigantes. Olha só, éramos os olhos como gafanhoto, assim também éramos aos seus olhos. O que ele está dizendo? O povo é gigante, o povo é poderoso, e nós, povo de Israel, somos feitos como gafanhotos na frente deles. Estão se rebaixando, estão falando: não tem como. Mas a palavra de Deus diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Os nossos olhos eram como gafanhotos diante deles, mas maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele está falando isso ao povo, e o povo está com medo. Por isso o capítulo 14 de Números fala: e os israelitas queriam voltar para o Egito. Olha, levante um homem aí, capitão, para nos conduzir ao Egito de volta. Vamos voltar para lá que é melhor, para não morrer aqui no deserto, para morrer aqui nesse lugar. Mas Moisés, Arão, Josué e Caleb, eles se prostram diante de Deus, rasgam a sua camisa em sinal de tristeza e choram. E o versículo 7 fala: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra boa sim. Se o Senhor se agradar de nós, então nós nos porá nesta terra. Josué e Caleb de volta. Se o Senhor se agradar de nós, o nosso comportamento, a nossa fé, a nossa confiança, Ele nos colocará lá dentro, e nada irá nos impedir. Aí ele fala assim: tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temas o povo dessa terra, porquanto são ele o nosso pão. E retirou-se dele o seu amparo. E o Senhor é conosco, não temas. O Senhor é conosco, não temas. E por causa desse ato de confiar em Deus, de acreditar em Deus, de colocar Deus ainda sendo maior do que aquele povo, Deus fala para Josué e Caleb. Ele fala bem assim: glória a Deus, aleluia. Não entrareis na terra pelo qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Porém, apenas salvo Caleb e Josué, os únicos que viram e contemplaram os milagres de Deus lá no Egito. Se lembra? Deus enviou 12 pragas no Egito, e eles contemplaram todas elas. No deserto, contemplaram todas elas, e estavam sabendo e crendo: olha, o nosso Deus é poderoso. Esse povo quer atormentar, quer guerrear, mas nosso Deus é maior. Se Deus falou, vai cumprir. Então eles estão recebendo isso de Deus. Olha, apenas Josué e Caleb entrarão na terra. E daqui em diante, eles começam a guerrear, eles começam a batalhar. Olha, Caleb, naquele momento, ele tinha 40 anos. E lá onde nós lemos Josué, ele fala: agora eu sou da idade de 85 anos.
Perceba que ele está lutando as guerras, ele já está velho, ele já está idoso. Mas qual que é o segredo? Qual que é a solução da força do idoso? É continuar crendo em Deus. É continuar acreditando em Deus. Eu falo aqui também que um tempo atrás eu dizia bem assim: não é muito bom na igreja haver muitas pessoas idosas, porque às vezes o movimento não vem, porque eles estão mais, como eu posso dizer assim, meio cansados, não vão fazer. Mas um dia eu pensei e falei: não, os idosos é bom na igreja. Por quê? Porque eles estão cheios do Espírito Santo. Eles não precisam do movimento, é só levantar a mão, adorar a Deus, que a glória desce. Porque eles são cheios do Espírito Santo, eles são cheios da graça de Deus. Eu pensava desse jeito, mas hoje é glória na igreja, a presença dos irmãos. Porque às vezes é na glorificação dos irmãos que não recebem o louvor. Por quê? Porque eles têm mais tempo para orar, têm mais tempo para ler Bíblia, têm mais tempo para jejuar. Eles têm tempo. Eles têm tempo. Então quando chega num lugar como esse para adorar a Deus, Deus tem todo o prazer de abençoar o seu povo. Deus tem todo o prazer de operar por causa deles. Nós que somos mais novos, nós temos que fazer os trabalhos, coisas. E não tem tempo, mas eles têm. Glória a Deus por isso. Porque quando chega na igreja, o milagre acontece. Os irmãos cantaram aqui, ó. Hoje tem milagre. Vai acontecer milagre. Hoje aqui vai acontecer o milagre. Aleluia, glória a Deus. Então ele vai guerrear, Josué e Caleb, os únicos que saíram do Egito. Eles estão agora guerreando. Eles não são jovens, não. Eles já estão idosos. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Eles estão confiando em Deus. Eles estão acreditando no Senhor. E Deus vai dando graça para eles. Deus vai aperfeiçoando eles. Deus vai trazendo de si a força para eles continuarem. Glória a Jesus, aleluia. Agora eles estão aqui em Josué, no capítulo 14. Acabaram de conquistar a terra, acabaram de invadir a terra de Canaã, aonde habitaram. E Josué agora vai pedir herança. Caleb vai pedir herança a Josué. Josué, me dá Hebron por herança. Agora está diante de Josué conversando com ele. Fala: olha, tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. O que disse? Por causa de nós continuar crendo em Deus. O que Moisés disse? Apenas você, Josué, e você, Caleb, entrarão na terra. Apenas vocês. Aí Caleb está dizendo assim: da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou. 40 anos tinha eu quando ele me enviou. E eu lhe trouxe resposta como senti no coração. Eles foram espiar. Caleb viu tudo aquilo lá. É um olhar de um crente espiritual, um olhar de um crente cheio do poder de Deus. Enquanto está todo mundo olhando para o sistema do mundo e falando: não vai dar certo, vai acabar, o que vai ser de nós, o que vai ser disso, o que vai ser daquilo, o crente espiritual está vendo e fala: eu vou louvar a Deus, eu vou glorificar a Deus, Deus é comigo. Ele disse que vai me dar essa terra aqui, ó. Ainda que os muros sejam altos, ainda que tenha gigantes na terra, Deus, Ele vai me dar. Ele está tranquilo, Ele está feliz, olhando: olha, Deus falou que vai dar, Ele vai dar. Mas está ali os crentes carnais olhando: meu Deus do céu, o que será de nós? Meu Jesus, o que será de nós? Mas Josué e Caleb: olha, Deus falou que vai me dar, Ele vai me dar, Ele vai dar a nós. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Ele diz assim: mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Olha o segredo aqui, outro segredo. Caleb está falando: eu, porém, o povo está com medo, o povo está tremendo, atemorizado, porém eu.
porém, perseverei em seguir ao Senhor. Ainda que você, meu irmão, minha irmã, a tua família não quer servir ao Senhor, você persevera em seguir ao Senhor. Ainda que te olhe e fale, você não consegue mais nada, parou para você, continua perseverando em seguir o Senhor. Caleb está dizendo, olha, eles foram medrosos, eles foram desobedientes a Deus. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor. Esse é o segredo. Persevera. Perseverei em seguir ao Senhor. Eu te digo, persevera. Persevera. Persevera em seguir ao Senhor. Persevera. Aleluia. Jesus fala para nós, Lucas 9, 23. Se alguém quer ser o meu seguidor, se alguém quer ser o meu seguidor, o que ele faz? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor. E por causa disso, Moisés fala, versículo 9: então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teu filho em herança, perpetuamente. Agora diz, pois perseveraste em seguir ao Senhor. Olha o segredo, meus irmãos. Persevere em seguir ao Senhor. Como eu já disse, ainda que o povo olhe para nós, olhe para você, olhe para a igreja, não vai dar jeito, não vai funcionar, não vai crescer, não vai ir para frente, mas continua perseverando ao Senhor, continua crendo no Senhor. Porque a alegria do Senhor é a minha, é a tua força. A alegria dele é a nossa força. Vou olhar para você e falar, aquele irmão, aquela irmã, não estava parado, não estava isso, aquilo. O que aconteceu? A alegria do Senhor é a nossa força. Vou perguntar para você, o que aconteceu, meu irmão? O que aconteceu, minha irmã? Eu continuei perseverando ao Senhor. Eu continuei aos pés do Senhor Jesus. Perceba o seguinte, Jesus falou bem assim, olha, todos vocês nessa noite vão escandalizar de mim. Todos fugiram de Jesus. Pedro, Tiago, João, Tomé, todos eles fugiram. Felipe, Natanael, Bartolomeu, todos fugiram. Mas um apenas voltou. Quem que foi ele? João, o apóstolo do amor. Ele perseverou em ficar diante da cruz de Cristo, aos pés do Calvário. O único que perseverou em ficar diante de Jesus, no lado de sua mãe e de Maria, aonde o próprio Cristo falou, olha João, aí está tua mãe, mulher, aí está teu filho. Perseverou em crer em Cristo, perseverou em ficar aos pés da cruz. E o que aconteceu? Jesus falou, olha João, você será o único discípulo que não vai morrer antes de ver a minha glória. Você será o único que não vai morrer sem ver a minha glória. Por quê? Porque ele perseverou em Cristo Jesus. Ele perseverou. Estava lá na ilha de Pátio. De repente ele escuta uma voz, João, sobe aqui, eu lhe mostrarei o que será e o que há de vir depois. Ele viu tudo, o Cristo glorificado, ele viu o que será no futuro, ele viu o novo céu e a nova terra, ele viu a morada dos santos eternamente. Ele viu, porque perseverou em seguir ao Senhor. Olha o que ele diz agora, versículo 10. Agora eis que o Senhor me conservou em vida. Aqui está o segredo, para que o povo venha olhar para mim e para você falar, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? Eu perseverei, e por perseverar, o Senhor me conservou em vida. O Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel, tive ainda no deserto. Agora eis que já sou da idade de 85 anos. Eis que o Senhor me conservou. Eis que o Senhor me conservou em vida. E hoje eu sou da idade de 85 anos. Agora
frutificar. E ainda hoje, idoso, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Ele está dizendo, eu tinha 40 anos, com 85 anos eu estou mais forte do que estava antes. Porque ele perseverou em seguir Cristo. Porque ele perseverou em estar ao pé do Senhor, crendo nos milagres, crendo no poder, crendo na onipresença do Senhor que estava na vida dele. E agora, a minha força para a guerra, sair e entrar, quem que é? É o Senhor. Quem que é? É o Senhor. Os irmãos conhecem muitos irmãos que já têm uma idade avançada. E o que é o mais conhecido de todos é o pastor Sebastião Gouveia. Homem que embaixo de sol quente está lá evangelizando. Está ao pé do Senhor, fazendo a obra. E Deus vai conservando vida. Deus vai conservando a sua saúde. Deus vai conservando a sua vida. Glória a Deus. Ele foi lá para o Cedro no ano passado. Camiseta, manga longa, social, daquela de pano, não dessa de pano fino, andando para lá e para cá embaixo daquele sol, evangelizando. Por quê? Porque ele está perseverando em seguir a Deus, perseverando em seguir a Cristo. Esse é o sinal concreto de uma vida de quem persevera. Deus vai conservando, Deus vai melhorando, Deus vai aperfeiçoando, para você estar na igreja adorando a Deus, para você estar na igreja glorificando a Deus, dando glória ao seu nome, porque você está perseverando a Deus. João capítulo 8, versículo 12 diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz desse mundo. Persevere em Cristo, meu irmão, que você será a luz desse mundo. Persevera, minha irmã, persevera, meu irmão, que você será a luz desse mundo. Mateus 4, 19: vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. Vinde após mim, que será a luz desse mundo. Vinde após mim, que será pescador de homem. João 6,35: quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca terá mais sede. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água da vida. Ele é a porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Persevera, meu irmão, persevera em seguir Cristo. Mas como seguir em Cristo? Porque Ele é o caminho. Ele fala, olha, apenas dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Persevera, persevera, para que Ele te conserve em vida, para você estar aqui dando testemunho, para você estar aqui dando glória, para que você venha estar aqui glorificando, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Para que você venha poder dizer, irmão, você não estava acamada, você não estava parando já, estava indo só uma vez na semana para a igreja, cantando com as irmãs uma vez só. O que aconteceu, meu irmão? Eu estou perseverando em seguir o meu Jesus Cristo. Eu estou perseverando em caminhar com Ele, porque ainda hoje eu estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Ele está declarando ao povo que antes ele era forte, mas agora ele está tão forte como antes. Ele está tão forte como antes. E o que acontece? Josué está ouvindo. Ele fala, Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefone, Hebron por herança. Portanto, Hebron foi de Caleb, filho de Jefone, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseveraste em servir ao Senhor Deus. Você vai receber as bênçãos do Senhor, a herança do Senhor sobre a sua vida, porque você está perseverando em seguir Ele, porque você está perseverando em caminhar com Ele. Meu irmão,
Isso não é um jugo pesado, não. É alegria servir a Jesus Cristo. É alegria fazer a obra do Senhor. Nessa semana passada, teve aí a festa da carne, mas nós perseveramos em estar com Cristo. Nós perseveramos em estar na igreja. Perseveramos em fazer as coisas certas, adorar a Deus. Porque ainda que a tristeza aqui na terra, na igreja, seja assim, a alegria no céu será eterna. O mundo passa por uma alegria passageira, mas a tristeza será eterna. Disse a palavra de Deus: o mundo se alegrará e vocês chorarão, mas a vossa tristeza se converterá em alegria eterna. Aquele hino que nós gostamos de cantar, além do rio azul. Continue. As ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida. Ali tudo é paz. Agora, morte e choro, nunca mais. Tristeza e choro, nunca mais. Ainda que a tristeza aqui seja, que nos faça pensar: será que Deus esqueceu de nós? Eu estou aqui fraco, caído, será que Deus esqueceu de nós? Lembra da mensagem no ano passado? Continue crendo no Senhor. Continue acreditando no Senhor. Que nem Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Creu no Senhor. Para que você, perseverando, seguir a Cristo, acreditar no Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que vai transformar esse corpo abatido para ser conforme o corpo dele, que é glorioso. Vai tirar todo o pecado, toda a mancha, e vai fazer nosso corpo ser parecido como o dele, para que nós venhamos cantar bem assim: a nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis, ele veio nos buscar. A gente aguarda a sua vinda, porque ele veio nos buscar. E o outro hino: irei eu para a linda cidade. Jesus nos dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Hei de sempre louvar. Por quê? Porque perseverou em seguir a Jesus Cristo. Porque creu em seguir Jesus Cristo. Porque confiou, ainda que Deus não apareça a nós, ainda que Deus não se manifeste a nós, mas Ele está em nosso meio. Ele está aqui. Glória a Deus. Olha o que diz aqui no livro dos Salmos, capítulo 92, versículo 12: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Nós estamos aqui plantados na casa do Senhor. E na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Eu preguei ali no Saivá, semana retrasada, 1 Samuel. O povo está olhando para Samuel dizendo assim: Samuel, você já está velho, Samuel. Continue um rei para nós, porque você já está velho. Mas o que aconteceu com Samuel? Ele ouviu Deus falar: unge Saul como rei. Não tenhas dó de Saul, enche o teu vaso de azeite e vai ungir Davi. Sendo velho, ainda foi usado por Deus. Ainda não acabou, meu irmão. Ainda não acabou. Você olha para você e fala: eu já estou idoso, desde os mais novos fazer a obra. Não, continua você ainda. Continua cantando, continua dando aula de escola dominical, continua dirigindo os departamentos, continua dirigindo as crianças, a mocidade, continua. Persevera, persevera, persevera. Por quê? Porque quando você chegar lá no céu, no dia do tribunal de Cristo, Ele vai falar bem assim: irmã, irmão, foste fiel, receba a coroa, o galardão que você fez, o seu trabalho aqui na terra. Meu irmão, receba a coroa da vida. Persevera, persevera, para falar que nem disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira
e guardei a fé. Agora a coroa da justiça me é preparada, não para mim, mas para todos os que amarem a sua vinda. Persevera, meu irmão. Ainda não acabou. A tua história ainda não acabou. Como diz o hino, você ainda tem muita lenha para queimar. A sua história somente acabará quando você expirar nessa terra. Enquanto ainda há fôlego, há louvor. Enquanto ainda há mão levantada, ainda há glória para Deus. Enquanto você ainda poder andar, louvor é para Ele, a glória é para Ele, a exaltação é para Ele, porque Ele está te conservando, Ele está te conservando, te aperfeiçoando e te falando: continua. A tua história não acabou. Continua, persevera, avante, porque eu estou contigo. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Não temas, nem se atemorize, porque Ele está em nós. Jesus falou: eu estou partindo, mas eu rogarei ao Pai que envie um outro Consolador. Eu rogarei ao Pai para que envie o outro Consolador. Ele desceu lá no Pentecoste e está conosco e nunca vai nos abandonar. Ele está em mim, Ele está no pastor, Ele está aqui no diácono José, Ele está na igreja, está em nós, até a consumação do século. Então eu digo nessa noite: não pare, não retroceda. O inimigo da nossa alma, ele quer te fazer parar. Ele te acusa, fala: você já está velho, fique parado. Mas continua. Ainda tem muita lenha para queimar, continua. E eu falei assim: os que são mais de idade, ensine os mais novos a serem prudentes. Ensine os mais novos a serem prudentes. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vocês ainda têm muito trabalho a fazer. Não pense que parou. Não pense: agora eu vou ficar parado. Não, mas continua fazendo a obra. Continua vindo as orações. Continua indo na sede escutar o pastor pregar. Continua vindo aqui às quarta-feira, às sexta-feira, aos domingos pela manhã, aos domingos à noite. Continua, persevera. Para que você venha falar: o Senhor está comigo, Ele vai me ajudar. Como disse Josué, Caleb: agora eis que o Senhor me conservou em vida. Ele está crendo e confiando. Olha, falou lá atrás, há 45 anos atrás: eu ainda continuo crendo, eu ainda continuo confiando, eu ainda estou de pé. O inimigo está fazendo assim, para te derrubar. Ele está ao teu derredor, bramando, buscando brechas, buscando artifício para te parar. Mas Deus fala: eu escolhi eles, eu morri por eles. Olha aqui minhas mãos, olha meus pés, eu morri por eles. Ainda tem trabalho, ainda tem obra. Meus irmãos, continua na vida, continua na obra, continua fazendo com alegria a obra do Senhor, e Deus vai te abençoar, e Deus vai continuar preservando a sua vida. Glória a Deus. Olha aqui esse casal abençoado, meu avô e minha avó. Eu peço a Deus que conserve a vida deles, que conserve a vida dos outros irmãos aqui que eu conheço, a irmã Lili Maria, os outros irmãos aqui, que conserve a vida de vocês para trabalhar, para ajudar o pastor Bruno na obra de Deus, para ajudar a igreja na evangelização. Porque se o povo aqui dentro está unido numa só fé, num só propósito, de repente o pastor vai estar aqui de joelho orando, vai entrar e olhar e vai ver que não vai ter lugar para o povo sentar, vai ter povo de pé aqui. Precisava buscar cadeira para colocar os irmãos para sentar, de tanta igreja, tanto povo que virá para cá. Porque Deus vai conservar vocês para trabalhar, Deus vai conservar cada um de vocês para o ministério. Ainda não acabou, ainda não parou. O pastor Aparecido está lá, sendo auxiliar do nosso pastor presidente, está firme, ajudando. O pastor Sebastião Gouveia está firme, fazendo a obra, e Deus vai conservando, e Deus vai aperfeiçoando. Esta é a palavra de Deus nessa noite, meus irmãos. Persevera,
para que você venha dizer: o Senhor me conservou em vida e ainda hoje eu estou tão forte como antes. Ainda hoje eu estou tão forte como antes. Glória a Deus, aleluia. Soberano Deus eterno, Pai. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor me abençoe essa igreja, meus irmãos. Essa é a palavra, meus irmãos. Persevera. Fique firme. Amém. Ajude o pastor. Amém. O pastor está aí pregando a palavra. Está ensinando aqui a igreja. Persevera. Fique firme. Breve e logo Jesus voltará. Amém. Para buscar nós. Perseverando, crendo em Cristo, você subirá para encontrar nos ares. E depois receberei a coroa, a recompensa pelo nosso trabalho. Amém, meus irmãos? Amém. Essa é a palavra. Persevera. Amém. Persevera.